boa noite. O Ação Nacional de hoje debate sobre a Petrobras, aliás, sinônimo de muita polêmica de uns tempos para cá. Então vamos entender como funciona a empresa, o porquê de tantos problemas e a instabilidade pela qual ela passa. Eu vou conversar com o economista, o Fabrício Pessato, professor de economia da USF. Professor Fabrício, seja bem-vindo. Vamos debater, como eu sempre digo, debater e aprender muito sobre a Petrobras, o que está acontecendo, o porquê de tanta instabilidade. Seja bem-vindo aqui no nosso Ação Nacional. Muito obrigado, Carlos. Uma boa noite a vocês, telespectadores da TV Século XXI, e obrigado pelo convite. Sim, quando eu falo polêmica, eu estou certo ou não? Tá certo. Ou um assunto polêmico, tá certo? A Petrobras ela é envolta em uma gama de problemas, né, ao longo de toda a sua existência e principalmente nos últimos anos. Ela esteve envolvida no centro de um escândalo nacional que virou noticiário internacional e até hoje a gente tem impactos, reflexos sobre o que está acontecendo na Petrobras, o que aconteceu na Petrobras naquele período, também no dia a dia nosso, né? Nós estamos vivenciando hoje uma sequência de ações que foram adotadas após 2016 em função de todos aqueles escândalos que aconteceram e que, na minha visão, são ações que não vão muito na direção, não vão nada na direção do interesse público. E aí, ao longo aqui do programa, eu pretendo explicar o meu ponto de vista a você e aos telespectadores. Aliás, é mais um assunto polêmico, porque o professor Fabrício acabou de falar que você já participou desse Ação Nacional, o tema era greve de caminhoneiros, né? Greve de caminhoneiros. Em 2018, eu estava aqui no Ação Nacional e eu falei, olha, isso aqui que está acontecendo hoje, isso aí era junho de maio para junho, né, final de maio, e para junho de 2018, eu falei, olha, isso aqui é um sinal amarelo. Tá. Isso que está acontecendo agora, isso vai ter uma repercussão lá na frente, né? Então, o que aconteceu? Então, vamos fazer um pequeno retrospecto para a gente entender onde a gente chegou, como é que a gente chegou até aqui, né? Tá. Então, em 2014, 15, 16, né, a gente estava no momento que estava vivendo aquela famosa Operação Lava Jato, com as investigações sobre a corrupção na Petrobras, corrupção essa que atravessou vários governos, tá? Não era uma coisa localizada, esporádica, é um negócio que você tinha matérias dos anos 1980 denunciando corrupção na Petrobras, falando dos problemas de ingerência, de indicações políticas. Sim. Então, a gente, assim, nada novo, né? Tudo que já está acontecendo há bastante tempo na Petrobras. Mas, em função daquilo que aconteceu em 2015, 2016, a corrupção que se falava na Petrobras, eu diria que não foi o maior problema. Tá. O maior problema foi uma política equivocada da formação dos preços, ou seja, dos derivados dos combustíveis derivados do petróleo. Então, o que acontece? Durante a gestão anterior, você tinha uma segurada dos preços de forma bastante artificial, de tal maneira que a Petrobras começou a operar com prejuízos, isso porque o preço do barril internacional do petróleo estava alto como está hoje. Então, naquilo que nós estávamos vivendo lá em 2013, 2012, 2013, 2014, a gente está vivendo agora com uma grande diferença, né? Então, entre 2012 e 2013, qual que foi a avaliação de política econômica que foi feita naquele momento? O preço do barril do petróleo está alto, mas ele deve cair, como de fato caiu, né? De fato caiu, tanto que em 2016, quando foi formatada esta política que nós temos hoje, que é a política que tem o preço de paridade de importação. O que significa isso? Temer, né? Foi a época Temer. Temer. Em outubro de 2016, o Temer instituiu essa política. Falou, olha, agora, para não ter o risco de ingerência política na Petrobras, como se isso não fosse ingerência política, né? Para não ter o risco de ingerência política na formação dos preços da Petrobras, o Brasil vai adotar um tipo de política, a Petrobras vai adotar um tipo de política que vai seguir o preço internacional do petróleo. Então, a referência que nós usamos é o petróleo tipo Brent, tá? Tem também o WTI americano, mas, em geral, a referência é o petróleo tipo Brent, né? O barril Brent, lá que é cotado no Reino Unido, e a taxa de câmbio dólar-real. Tá? Eu vou fazer o seguinte,
Porque você já tocou num assunto que nós vamos tocar no programa. Certo. Então, nós vamos construir realmente uma história até chegar a essa situação. Maravilha. E em outros assuntos também. Até porque, professor, eu quero aproveitar demais para aprender sobre o que está acontecendo, ou o que aconteceu também nessa avalanche de problemas que a Petrobras passou e está passando. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o VT. A instabilidade na presidência da Petrobras é a palavra-chave da vez, o professor vai falar sobre isso. Então vamos começar lá em março com a primeira de muitas nomeações desde então. O presidente Jair Bolsonaro decidiu mudar a presidência da Petrobras em meio à forte pressão pelos aumentos recorrentes no preço dos combustíveis. O general Joaquim Silvio Luna, empossado em abril do ano passado, vai deixar o cargo menos de um ano depois. Esse é o primeiro capítulo de uma história atual, né? Porque a história é muito longa. Professor, 11 meses da gestão do general Joaquim Silvio Luna à frente da presidência da Petrobras. E os preços da gasolina e do gás de botijão subiram em média 27%. O diesel teve alta de 47%. E o GNV, o gás veicular, aumentou em 44%. O que o general fez ou deixou de fazer para culminar nesta demissão? Ele não fez absolutamente nada diferente daquilo que estava prescrita na política que vem desde 2016, Sim. com aquela política que foi lá determinada pelo Temer, e depois foi feita uma outra lei complementar, colocando um rigor maior sobre o cumprimento desse tipo de política de preço da Petrobras. E o general Luna não fez nada diferente, Sim. Ele seguiu aquilo que estava dizendo, que estava escrito. Professor, estas demissões em massa, né, estas demissões em séries, e elas acabam impactando na parte econômica do país, né? Claro, na Petrobras diretamente, mas no país em geral, né? Por exemplo, no exterior pega muito mal esse tipo de política, essas demissões a todo instante? Toda vez que o presidente demite um presidente da Petrobras, aí fica, né, o mercado fica em pânico, achando que não, agora vai ter uma intervenção, agora vai mudar a política de preço, né? E como isso acontece com bastante frequência, o que acaba acontecendo é que o mercado agora meio que já acostumou com isso, né? Sim. O mercado agora fala, né, mais um lá que ele está tirando, mas assim, eu tenho que falar a vida como ela é, né? Isso aí é apenas cortina de fumaça. Então ele demite um presidente da Petrobras, ou o presidente é uma forma de jogar a culpa naquele que está lá. Não, a política de preço o preço está aumentando porque aquele que está lá está fazendo errado. Sim. Aí entra um outro e aí o outro segue a política. Não, esse aqui está errado também. Tira, entra o outro, continua seguindo a mesma política. É a mesma certo. Política. Então, não tem como mudar essa política sem mudar um conjunto de coisas que foi construído, né, desde 2016 para cá. Então, o presidente está apenas acenando para a torcida. Professor, por exemplo, hoje o preço realmente ficou muito elevado, mas antigamente, assim, o preço que o brasileiro pagava era um preço justo, era um preço adequado ou não? Ou era um preço até mais baixo? Como que era? Assim, vamos fazer um retrospecto mais, né, de 2000 até 2007, 2008, né, quando foi descoberta a camada de pré-sal, né, petróleo pré-sal. O Brasil sempre foi importador líquido, tanto do petróleo cru como de derivados do petróleo, né, os refinados. Tá? Então, sempre foi isso. Quando foi descoberto a camada de pré-sal, a última informação que eu tive, algum tempo atrás aqui, que eu estava olhando os números, a camada de pré-sal tem 176 bilhões de barris de petróleo lá no fundo. Tá? Só para título de comparação, o Brasil usa entre 5 e 6 bilhões de barris de petróleo por ano. Ou seja, a gente tem uma folga em termos da matéria-prima que nos abastece por pelo menos 30 anos. Nos abasteceria por pelo menos 30 anos. Tá? Dito isso, o que acontece? De 2016 para cá, seguindo aquela política de preço de paridade de importação, o Brasil passou por um período em que estavam sendo construídas novas refinarias de petróleo, isso aí eu estou falando de 2008 para 2014, 2015, e aí surgiram aqueles escândalos de corrupção. Sim. A gente vê determinado político falando onde é que está meu dinheiro, que era propina, para facilitar os trâmites, aquelas coisas, assim, nada de novo. O Brasil, sendo o Brasil, a gente sabe como é que é, tá? Mas a partir desse movimento
ultramoralista de combate à corrupção, entre aspas, aí eu vou depois explicar por que é um combate à corrupção, entre aspas, o que aconteceu? Foram criados mecanismos para dizer o seguinte, olha, o governo não tem condição de tocar uma companhia como a Petrobras. Então, vamos, aos poucos, passando esse tipo de gestão para a iniciativa privada. Então, foi isso que foi feito. Tá? Primeira ação, foi desmontado um sistema de royalties, né, o royalties lá do petróleo, que foi construído lá no governo Dilma. Tá? Então, esses royalties do petróleo foram desfeitos, né, que eram os royalties com tudo de ruim que pudesse, críticas que se pudesse fazer, era um dinheiro que estava carimbado para ir para a educação, não foi mais. Tá? Então, esse foi um ponto. O segundo ponto, a política de preço de importação, o preço de paridade de importação. Esse foi instituído em 2016, lá pelo Temer. Tá. E, além disso, de 2016 para cá, não só não foram iniciadas novas novas refinarias para fazer o refino do petróleo, transformar o petróleo cru nos derivados, como de 2019 para cá foram vendidas refinarias, 8 ao todo, além da BR Distribuidora. Então, isso foi entregue praticamente às mãos do setor privado. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é uma emulação do que seria, uma simulação do que seria a Petrobras sem nenhuma intervenção do governo, porque o governo está tendo alguma intervenção, está tentando fazer alguma intervenção, foram segurados alguns repasses, é importante que se diga isso, tá? Se fosse o preço mesmo, ele estaria mais alto, e na prática o governo ainda tem alguma ingerência, alguma forma de controlar o preço para atender ao interesse público. Lembrando que ainda hoje a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, atende ao mercado e atende ao interesse público. Passada para a iniciativa privada, ou seja, se for privatizado, aí o governo perde completamente a capacidade de formar preços na Petrobras. Né? O brasileiro não tem condição de pagar o que está pagando, né, pela gasolina. Né? O brasileiro... Em alguns lugares, R$ 7,50, R$ 8. Agora, já nós vamos falar sobre isso, né, a retirada do ICMS em alguns estados, mas falando do trauma que a gente está vivendo, o brasileiro não tem a menor condição. Você com R$ 50 não dá nem a metade do... A expectativa lá, a gente estava agora, né, meados de 2022, né, julho de 2022, no final do ano passado, o dólar contava 5,70, 5,80 e ainda não tinha estourado a guerra da Ucrânia. Sem a guerra da Ucrânia, já naquele período, com o dólar naquela altura e o barril do petróleo subindo, como estava subindo por conta da retomada, por conta do fim da pandemia, tá? Com tudo isso acontecendo, a estimativa é que fosse chegar aqui no mês de junho e julho próximo a R$10 a gasolina. O que nos salvou temporariamente? Que houve uma queda forte na taxa de câmbio de janeiro para cá, no período em que o preço a taxa de câmbio chegou até 4,60. Tá? Então foi isso que não fez disparar como havia aquela estimativa. Seria ainda pior, professor? Seria ainda pior. Era para estar, se tivesse a taxa de câmbio de setembro, outubro do ano passado, a gente teria certamente com a gasolina R$10. Tá certo, então foi só o primeiro bloco, hein? O assunto de hoje aqui no Ação Nacional, Petrobras. Eu estou aqui com o professor Fabrício Pessato, professor de Economia da USF. O intervalo é muito rápido e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Ação Nacional e mais assunto aí envolvendo a Petrobras. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional, tema de hoje, Petrobras. Eu estou aqui com o Fabrício Pessato, professor de Economia da USF. Vamos continuar o assunto demissão, ou as demissões, né? Então vamos lá com a segunda demissão, a segunda nomeação. A demissão veio 40 dias depois. José Mauro Coelho, diante da pressão do governo, acelerou o processo e renunciou. Isso depois de um reajuste de 14% no diesel e 5% da gasolina. Enquanto isso, nós pagamos a conta, Fabrício. O aumento era inevitável porque, antes de você responder, vamos acompanhar o VT e aí o Fabrício responde. A nova diretoria da Petrobras nomeou José Mauro Coelho como novo presidente da estatal para um mandato de 1 ano. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a petroleira confirmou que o Conselho de Administração elegeu o químico industrial para o cargo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Agradeço
ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela confiança em mim depositada. Coelho, técnico vinculado ao Ministério de Minas e Energia, vai ser o terceiro presidente da estatal desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder em janeiro de 2019. Na quarta-feira, o ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta foi um dos eleitos na Assembleia Geral de Acionistas para o Conselho de Administração, requisito para a nomeação como presidente. O novo comandante da maior estatal nacional vai assumir a posição no lugar do general Joaquim Silviluna, demitido no final de março por Bolsonaro. Professor Fabrício, e aí vem aí o segundo nome, né? Qual a sua avaliação sobre isso? Continuamos na mesma, né? Tá. Continuamos na mesma. Seguindo aquela política que foi estabelecida lá em 2016, que foi dado continuidade, um fator que eu ainda não expliquei aqui, né? Que hoje você tem a Petrobras, o capital social da Petrobras, 24% está nas mãos do capital estrangeiro. Tá. O que significa isso? Né? Aí você fala, por que a gente está pagando em dólar gasolina? Por que a gente está pagando em dólar diesel? Porque 40% 39%, o último número que eu vi era 39%, daqueles que detinham as chamadas ações preferenciais. O que são as ações preferenciais? São aquelas ações que têm preferência nos lucros da empresa. Uma vez que a empresa apura o lucro ou já faz uma previsão de que vai ter um lucro e aí ela faz lá uma provisão para o pagamento desses dividendos, os acionistas preferenciais eles recebem antes daqueles que são chamados acionistas ordinários. Os ordinários têm direito a voto, mas os preferenciais recebem os lucros na frente. Então, na prática, o que está acontecendo? A gente está pagando em dólar para poder remunerar 24% de investidores estrangeiros que têm ações preferenciais. 40%, 39%, 40% de ações preferenciais e eu acho que são 13%, se não me engano, das ações ordinárias. Esta é a paridade ou não? Não, a paridade é o seguinte, como o Brasil, olha só que coisa, né? O Brasil ele é aqueles 176 bilhões de barris de petróleo que eu mencionei, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, ou seja, na matéria-prima. Tá. Mas aí o que aconteceu? De 2019 para cá, né, aliás, de 2016 para cá, começaram a vender as refinarias. Qual que é a lógica disso? Então, vamos explicar para o telespectador, assim, bem, o mais lúdico possível, o que está por trás disso do ponto de vista da ideologia econômica disso. Os manuais de economia ensinam o seguinte, se você tem a produção na mão do setor privado, e aí você tem várias pessoas concorrendo, vários empresários concorrendo, o consumidor ele consegue escolher aquele produto que tem um preço mais baixo, que tem a qualidade melhor, e ele vai privilegiar um ou outro empresário. Tá? Então, isso faz sentido para roupas, para calçados, faz sentido para aparelhos celulares, para veículos, tá? Para tudo isso faz sentido. Você tem a concorrência, e uma vez que você tem um processo de concorrência, o empresário ele tem que se esforçar para entregar um produto cada vez melhor, com melhor qualidade, se esforçar para reduzir seus custos. Então, tudo isso faz parte da teoria econômica. Qual que é o problema, qual que é o furo que nós temos aqui? Na parte de energia, você precisa de um investimento bilionário, por exemplo, em petróleo, gás, para energia elétrica, para que isso consiga viabilizar um produto e um serviço que seja entregue para o consumidor. Quantos empresários têm bilhões para investir naquele segmento? Muito poucos, ou nenhum, né? ou não vão se interessar porque o retorno sobre o investimento é um prazo muito dilatado. Então, em todos os países, em geral, você tem o Estado agindo na produção de derivados de petróleo, da extração, quando o país não tem, é o Estado que eventualmente acaba intermediando a importação e a parte de energia de maneira geral. Tá? Então, quando isso foi entregue na mão do setor privado, qual que era a expectativa teórica da coisa? O que eles estavam pensando? Vamos entregar na mão do setor privado, vai ter uma concorrência e a concorrência vai fazer baixar o preço. O Paulo Guedes, ele era ideólogo disso, ele acreditava piamente que isso fosse acontecer lá em 2018, quando ele ganhou, quando ele prometeu o gás a metade do preço do que estaria. Então, é uma questão ideológica, percebe? Como a pessoa acredita naquilo. Vamos dar uma concorrência,
aí vai ter uma concorrência, as pessoas vão concorrer, o preço vai baixar. Não é assim que funciona. No mercado, que você tem pouquíssimos participantes, altamente concentrado, como é o caso do petróleo, no mundo inteiro é concentrado, é uma mercadoria escassa, é uma mercadoria de difícil acesso, é muito pouco provável que essas pessoas vão concorrer entre eles, que esses empresários vão concorrer entre eles. E aí o que acontece? Ele pega o preço formado lá atrás, qual que é o preço? É o barril de petróleo. Hoje em dia, o que acontece? Se o governo falar assim, não, agora não vai ter mais a política de paridade de importação, vai faltar petróleo, né? Vai faltar derivados, porque aí aquilo que está na mão do setor privado, o cara vai pensar o seguinte, para que eu vou vender para cá em reais se eu posso vender no mercado externo e ganhar em dólares? E aí isso reflete preço. Reflete preço. Por isso que é repassado em dólares para nós. Então, na prática, a gente vive o pior dos mundos, no qual a gente tem o governo adotando lá de 2018, 2019 para cá, uma política de estimular uma concorrência que é falsa, que não existia, na verdade, né, entregando nas mãos do setor privado, a gente ficando sem capacidade de refino e o preço do barril do mercado internacional, do barril de petróleo, derivados, gás derivados, subindo, junto com a taxa de câmbio na pandemia. Então, a gente tem a tempestade perfeita. Sim. Por isso que essa demissão, né, respondendo a sua pergunta inicial, é uma demissão, de novo, para inglês ver, porque já se sabia que o preço já estava represado, ele já foi segurado lá atrás. E aí não teve mais jeito, repassou, porque senão ele feriria a lei das estatais, e aí ele teve que repassar esse aumento. Não só feria a lei das estatais, como poderia faltar o combustível no mercado interno. Olha que coisa louca. A gente tem petróleo. E não tinha combustível. Exporta o óleo cru. O Brasil está exportando óleo cru, um volume gigantesco de exportação de óleo cru. E não tem capacidade de refino, porque isso aí é entregue nas mãos do setor privado. Fabrício, você trouxe aí um gráfico, né? Trouxe. Para a gente acompanhar. Pri, pode colocar aí para o professor explicar para a gente como que funciona toda essa situação. Fabrício, agora você como professor da USF, vamos lá então. Vamos lá. Bom, então olha lá, aqui a gente começou, né, com o preço da paridade da importação ali, né, você está vendo, quando começou a política, o barril do petróleo estava a $48, né, o barril do petróleo internacional, a taxa de câmbio estava a 3,19, né. Quando teve aquele sinal de alerta lá em 2018, na greve dos caminhoneiros, que eu vim aqui conversar com vocês sobre isso, explicar, olha, essa é uma luz amarela acendendo, sim, esse negócio vai dar ruim, já era um sinal, né? Então os caminhoneiros pararam porque já não estavam conseguindo pagar pelo diesel naquele momento. Aí veio a pandemia, o barril do petróleo despencou, né? Esse aqui é o tipo Brent, mas o WTI chegou numa situação esdrúxula de ficar num valor negativo. Mas aí a taxa de câmbio estava a 4,49, né? E o barril do petróleo a 22,74 o barril. Sim. E eu me recordo de, nesse período da pandemia, meu carro ficou parado um tempão, né? E aí eu fui abastecer o carro, eu paguei 3,30 na gasolina, isso lá no auge da pandemia. Foi acabando a pandemia, a demanda internacional foi aumentando. Sim. E, em paralelo a isso, também nós tivemos o aumento da taxa de câmbio, né? Então, a taxa de câmbio continua em valores bastante elevados e o barril do petróleo, que chegou a 120 algumas semanas, há umas 4 semanas, chegou a $120 o barril, tá? E aí, como eu falei, só não foi pior o cenário porque a gente teve uma queda da taxa de câmbio no período aqui, mas agora não tem o que fazer, né? Você tem a guerra na Ucrânia, né? Então, sim, o barril do petróleo está a $101, né? Essa cotação de poucos dias aqui atrás, o dólar a 5,40 foi a última cotação que eu peguei, e com isso você tem essa situação de que se essas duas linhas que estão mostrando para nós, a linha verde, que é a linha da taxa de câmbio, e a linha cinza, que é o preço do barril do petróleo, se elas continuarem em alta, sim, seguida a política de preço da Petrobras, pode esperar que nós vamos continuar tendo aumentos. Então, não adianta reduzir o ICMS. Adianta no curto prazo. Os estados estão quebrados, sim, muitos estados estão quebrados. Contavam com essa ajuda extraordinária do alto do petróleo, já que a gente não teve uma coisa importantíssima nos últimos, 30 anos, que é um negócio chamado de reforma tributária, para você ter a cobrança do imposto justo, para você ter... É muito imposto, né, professor? É muito imposto, mas é um imposto injusto, né? A gente, entrando um pouco nessa questão, né? A questão tributária.
o ICMS, junto com o IPI, COFINS, PIS, são todos tributos que incidem sobre a mesma base. E aí, quem que acaba pagando por isso? É o consumidor final, porque o empresário ele coloca isso na formação do próprio preço e joga a conta para o consumidor final pagar. Quem que é esse consumidor final, principalmente? Quem que é o mais penalizado? É o consumidor de baixa renda. É aquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, ele vai pegar o ônibus, da passagem do preço do ônibus, está lá embutido 30% de imposto e contribuição, ele não sabe. Então, assim, como não foi feita nenhuma reforma, né, mínima que fosse, para, por exemplo, juntar esses impostos que são gêmeos, chamados impostos gêmeos, em nenhum dos governos que passaram, como isso aconteceu. Aí, quando você tem uma medida como essa, aí parece que não, a culpa é dos governadores, tá vendo? O ICMS estava alto e aí, com isso, baixou o ICMS. Isso vai dar problema lá na frente, porque o governo prometeu uma compensação antes de passar a lei e depois ele vetou a compensação aos estados que perderiam com isso. Outra coisa, até aquela coisa que a vida como ela é, né? E você falou que pagou quanto na gasolina? Na pandemia eu paguei R$3,30. A R$3,30. Aí veio essa alta absurda, aí você com medo do preço, é tudo meio que ilusório, né? Porque aí você paga mais barato no álcool, mas também é um consumo absurdo. E a qualidade, né? Porque você colocar álcool no carro é um negócio, é um risco, não? O álcool ele sempre tem alguns problemas na comparação com a gasolina. Tem as vantagens e tem as desvantagens, né? Então, olha que coisa curiosa, você está falando do álcool, né? O Brasil fez um esforço gigantesco na segunda metade dos anos 1970, um negócio chamado pró-álcool. O Brasil foi pioneiro nisso, né? A gente sempre fala, Brasil... Compre carro a álcool. Vamos comprar o carro a álcool, vamos incentivar o uso do carro a álcool. Então, foram feitas políticas da segunda metade dos anos 1970 para cá, de estímulo, e aí depois, quando chegou aqui nos anos 2000, né, depois dos anos 2010, que aí todo mundo comprou carros com flex, né, que pode pôr álcool e gasolina, na prática você não tem, porque o mercado de álcool também está concentrado na mão de poucos, e o álcool também acompanha. Aí o usineiro, em vez dele transformar o produto dele em álcool, ele vê que o preço do açúcar está em alta no mercado internacional, ele converte açúcar e exporta. Sim. E aí vale mais, né? Vale mais, né? Vale mais, não tem nenhum tipo de política de governo. Então, é isso, né? Então, a gente está jogando fora todas as políticas que foram feitas, e eu estou falando desde a época do Vargas, né? Por exemplo, lá no Vargas, falou, não, vamos construir uma empresa de petróleo para a gente ter autossuficiente. O Vargas lá atrás, isso aqui vai ser importante no futuro, precisamos ter. Passou pelos militares, investimento em prospecção de petróleo em alto mar, entraram os governos civis. Todo esse investimento que nós fizemos nos últimos, 70 anos, 50, 70, sei lá, acho que são 60 anos que tem a Petrobras, agora não é o número exato, né? Vamos lá, 60 anos de Petrobras, em 6 anos nós jogamos fora. E é impressionante como esses problemas refletem em todos os setores, né? Todos os setores. Você vai no mercado, tem ali a produção e a entrega tem a ver com o petróleo. É tudo. E você olha que coisa louca, né? Muito caro. Tudo. O custo de vida hoje no Brasil é muito caro, aqui principalmente na nossa cidade, pelo amor de Deus. Pois é, frete, né? Tudo que se entrega no Brasil é por meio do frete rodoviário, entrega um caminhão. O caminhão vai de Porto Alegre para entregar uma carga lá em Fortaleza, vai para o caminhão, né? Sim. Então, além de, assim, não tem nenhum planejamento para você fazer um sistema de transportes integrado no país inteiro, né? Isso foi desmontado de JK para cá, né? De Juscelino Kubitschek para cá, isso foi desmontado, né? E aí foi apostado no transporte rodoviário. O transporte rodoviário, ele tem as vantagens, mas tem as desvantagens. Você não pode transportar uma carga de 3 mil quilômetros por meio rodoviário, né? Então, em todo lugar do mundo que você transporta uma distância superior a 500 quilômetros, é ferrovia. Então, a gente não tem um planejamento de longo prazo. Aí, outra coisa, né? Energia elétrica, né? Você fala, o que tem a ver o petróleo com energia elétrica, né? Tudo. Tem tudo a ver, né? Porque o nosso regime é hídrico, né? A gente basicamente tem o regime das hidrelétricas. Mas quando tem escassez hídrica, acionam-se as termoelétricas. Qual que é o combustível das termoelétricas? Óleo, derivado do petróleo. E aí, se o preço do petróleo aumenta, o custo da energia elétrica fica ainda mais alto. Por isso que foi criada aquela bandeira 2 a famosa bola de neve, né, não tem jeito, energia. Isso, né? vai numa bola, é uma coisa complicada. Fechando mais um bloco aqui do Ação Nacional, eu estou batendo um papo com o professor de Economia da USF, o Fabrício Pessato. O assunto de hoje, Petrobras. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco mais aula aqui, mais aula com o professor Fabrício. O intervalo é muito rápido aqui no Ação Nacional.
O Ministério de Minas e Energia informou na noite desta segunda-feira a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. Ele estava no cargo há 40 dias e foi o terceiro presidente da estatal no governo Jair Bolsonaro. A demissão ocorre em meio à pressão devido ao aumento de preços dos combustíveis. O Ministério de Minas e Energia informou que decidiu convidar Caio Mário Paes de Andrade para exercer o cargo de presidente da Petrobras. Em nota, o Ministério afirma que o Brasil vive atualmente um momento desafiador decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Segundo o Ministério, o indicado reúne as qualificações para liderar a Petrobras a superar os desafios que a presente conjuntura impõe. Tá aí a terceira nomeação, né, desse Ação Nacional com o terceiro bloco, e eu estou com o Fabrício Pessato e já fomos direto para o VT, já para a gente falar sobre essa terceira, não a terceira nomeação, mas o governo tem poder para mudar a política de preços da Petrobras? Na atual conjuntura, do jeito que as coisas estão, não, ele não tem o que fazer. Ele precisa fazer uma mudança profunda e uma... Se ele tirar aqui, ele vai... Daqui a pouco não tem jeito. Não tem. Ele tira aqui, mas acolá daqui a pouco vai ter algum problema. Ele precisa, para efetivamente, né? Vou usar aqui a palavra aqui, que é considerado um palavrão aqui no meio do mercado financeiro, que se chama reestatização. Tá. Então, se o governo quiser efetivamente controlar o preço... E aí, assim, não é coisa assim absurda, do tipo, não, agora vai segurar o preço abaixo do custo para a Petrobras ter prejuízo, como aconteceu no passado. Não. Nós estamos falando que o ano passado, 2021, a Petrobras teve 106 bilhões de reais de lucro líquido. Ou seja, depois que você vendeu tudo, que você pagou tudo, pagou imposto, pagou despesa, tudo, 106 bilhões. 106 bilhões de lucro líquido. Primeiro trimestre deste ano, 2022, 48 bilhões de lucro líquido. A expectativa desse ano, se tudo for andar, né, do jeito que está acontecendo, pode chegar a 150 bilhões de lucro líquido. Aí você vê um número lindo, maravilhoso, né? Eu vejo algumas pessoas comemorando, Petrobras. Bom, se você não tem ações da Petrobras, não tem, porque você está comemorando, porque você está pagando gasolina mais caro, o caminhoneiro está pagando diesel mais caro, as empresas de transporte urbano estão pagando diesel mais caro, todo mundo está pagando mais caro para poder ter um lucro gigantesco com a Petrobras e que vai para o bolso do acionista, e uma parte desses acionistas, como eu mencionei há pouco, são os acionistas estrangeiros. Então, se o governo quiser efetivamente controlar o preço, o que ele precisa fazer? Ele precisa reestatizar a BR Distribuidora, ele precisa reestatizar algumas refinarias de petróleo que foram privatizadas em umas condições, assim, no mínimo suspeitas, no mínimo estranhas, que caberiam até uma investigação para ver em que condições que isso aconteceu. A BR Distribuidora foi uma coisa assintosa que aconteceu, né, no processo de privatização. Aí sim, o governo... E também, né, agora você vê, né, não foi iniciada a construção de nenhuma refinaria de 2016 para cá. Então, precisaria, a toque de caixa, acelerar a construção de novas refinarias, e aí vão passar por todos aqueles problemas, mas se vai ter obra pública, vai ter corrupção, não sei o quê, começa esse embate dizendo que a culpa de tudo é da corrupção. Ora, se vai ter corrupção, não tem, então aprimorem-se os mecanismos de prevenção à corrupção, de investigação, compliance, essas coisas todas, coloca o Ministério Público, tribunais de contas, investigando todo mundo, e faz a obra acontecer. O que não pode é a população ficar sem o produto, porque o que acontece se não... Ou então ficar com o produto e pagando do jeito que está. Pagando o preço que está. Tá? Então, a gente vive, é o que eu falei, uma simulação de concorrência, que na verdade não tem concorrência. Na verdade, o preço continua como se fosse controlado pelo governo, só que o governo obedece à lógica 100% do mercado. Lembrando que eu falei, Petrobras, uma companhia de economia mista, atende ao mercado e atende ao interesse público. Então, ele tem que atender essas duas frentes. No momento, somente ao mercado
está sendo atendido. Professor, por que essas estatais elas sempre estão abertas, né, à corrupção? Por que é tão fácil você se utilizar da corrupção nestas empresas? Por causa de indicação política, o que acontece. Aí sempre é histórico, né? É histórico. Não adianta. É histórico. O Brasil é o DNA de tudo isso. Né? Isso aí você pode pegar qualquer período da história que você vai ter obras públicas, essas coisas todas. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, para não falar, não está falando mal do governo A, B ou C, né? Sim. Vamos pegar lá, Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Na construção de Brasília tinha denúncia de corrupção. E aí, olha a coisa curiosa, né? Lá no Juscelino Kubitschek foi acusado de receber um apartamento de propina. Olha isso. Você sabia dessa, não? Pois é, olha isso, né? Nós estamos falando lá em 1958, qualquer 59. Semelhança. Pois é, então são essas coisas que vão se repetindo em ciclo. O roteiro é ruim, né? É impressionante. Quando a gente faz algum programa que envolve, né, assunto político, e eu sempre toco nessa situação, o DNA do Brasil, do político brasileiro, é essa coisa da corrupção. E todos, unânime, todo mundo fala, né? Essa cultura da corrupção é impressionante. Por isso que precisa passar por uma profunda reforma política. A gente está discutindo a Petrobras aqui, mas acaba passando por isso. A gente está vendo o que está acontecendo agora na economia como um todo e tal, o governo aprovando um pacote gigantesco, violando leis claramente, né? E está passando tudo isso. Por quê? Porque a gente não fez uma reforma política profunda que contivesse esses excessos de governante A, B ou C, partido A, B ou C, não interessa quem é o governante da vez, mas a gente vê esses flagrantes e tudo isso está na base de uma reforma política. Então, o que é essa reforma política? Você tem lá o governo X é eleito, eu tenho uma base de coalizão e nessa base de coalizão eu preciso agradar a base. O que eu faço? Eu entrego a estatal para fulano de tal, né? Isso a gente viu, né? Fulano de tal que recebeu a estatal X. O outro fulano recebeu uma outra estatal, por indicação política. Por que ele recebeu? Por interesses republicanos? Para entender o interesse público? Né? A gente sabe como é que funciona. Senão ele enfraquece lá. Ou você molha a minha mão aqui, ou eu dificulto a tua votação acolá. Né? Isso está... Quem acha que mudou alguma coisa não entende nada de política, infelizmente. É o DNA da corrupção que está inserido nesse país. É que agora está na boca do caixa, né? Não precisa mais passar... Porque como não tem praticamente obra pública, né? Então... o chamado orçamento secreto aqui, o que é isso? Isso é a corrupção na boca do caixa. O cara vai lá e recebe o Pix do valor que vai receber. Agora não precisa mais ter a obra pública, entendeu? Aquela burocracia que tinha de você dar a volta, ir lá na estatal, buscar o dinheiro e voltar, agora não precisa mais, você já pega na boca do caixa, né? Então fica muito mais fácil. Não sei aonde, e coloca o dinheiro aqui. Vai na cueca, vai no céu. Agora não precisa mais, agora é direto na boca do caixa, secreto, sem nenhum tipo de controle, né? Os órgãos de controle parece que estão tudo dormindo, né? Transparência não existe mais, então virou isso. Professor, é muito complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo para a gente voltar no último bloco e continuar esse assunto da Petrobras. Eu estou aqui com o Fabrício Pessato, professor de economia da USF. O intervalo é muito rápido, já está acabando a ação nacional, infelizmente, que pena, mas nós vamos para o último bloco, o intervalo é muito rápido. Voltamos com o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, Petrobras. Eu estou aqui com o Fabrício Pessato, professor de Economia da USF. Professor, é o seguinte, a inflação do Brasil está entre as mais altas do mundo, 11,7%, perdendo apenas para a Turquia, Argentina e Rússia, né, que vive esse momento da guerra. E mesmo assim temos que comprar o combustível conforme o preço internacional, onde o custo de vida está melhor. Não existe uma forma disso ser negociado? A gente está vivendo essa inflação e aí os últimos dados têm mostrado que a inflação está espalhada, né? Porque no início desse mandato agora, você tinha uma inflação mais concentrada em combustíveis, em energia elétrica e tudo. Só que acontece, energia elétrica, combustíveis, tudo isso é base de custo de alguma coisa, ou custo ou despesa de alguma coisa. É despesa com frete ou é custo de produção, custo indireto de produção. E aí, conforme o custo vai aumentando, isso vai sendo repassado para o produto. Tá? Então, passamos por uma crise hídrica grave agora no final do ano de 2021 e isso comprometeu a safra agrícola. Ao comprometer a safra agrícola, o que acontece? Você tem um custo adicional para você fazer a irrigação. Esse custo vai ser repassado ao consumidor final.
Mas agora, assim, um ponto, né, voltando àquela história da concorrência, de uma questão ideológica que existe por trás dessa inflação, né? O Brasil, ele, assim, parte da política que está em voga agora diz o seguinte: vamos deixar que o mercado regulamente tudo. Por exemplo, alimentos, o que a gente tinha antes? Você tinha os estoques reguladores do governo. Então, os estoques reguladores servem para quê? Para quando você tem uma alta safra, o governo compre uma parte, estoca isso e não deixa que o produtor tenha uma perda, porque se você tem um excesso de oferta, a tendência é que o preço final chegue mais baixo. Sim. Então, você deixa de remunerar o produtor, principalmente o produtor da agricultura familiar, que é esse que costuma ser o mais penalizado. Quando você tem uma baixa safra, a tendência é o preço no mercado aumentar. O que o governo faz? Ele vai lá e vende os estoques reguladores dele, fazendo com que haja um equilíbrio de mercado. De 2017, 2018 para cá, isso foi desmontado, essa política foi desmontada, foi acelerado de 2019 para cá. E ao acelerar isso, qual que é a regra que está em jogo? Não deixa que o livre mercado determine qual é o preço de alimento. Então, olha isso, né? Você está jogando num país que você tem 100 milhões de pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Meio salário mínimo por mês, tá? Metade da população brasileira, meio salário mínimo. Você está falando o seguinte: agora você vai estar sujeito às leis de mercado. O governo não vai mais meter a mão nisso. Então, olha o problema. Aí vai naquele assunto, acho que nós discutimos aqui até no intervalo, sobre o preço dos alimentos no mercado. Hoje a gente falava de gasolina, mas você vai no mercado com R$100 também. Hoje você não compra mais nada. Por que não? Porque quando nós tivemos... O Brasil bateu, não sei se você sabe, o telespectador sabe, em 2020, pandemia, o Brasil bateu o recorde de safra agrícola. 2021, o Brasil bateu de novo o recorde de safra agrícola, um pouquinho antes de ter a crise hídrica. O Brasil bateu em 2020 o recorde de exportações de carne. Por que isso? Porque você não tem mais nenhuma política de o governo falar: olha, em vez de você vender no mercado exterior e receber em dólar, você vai ter que vender uma parte no mercado interno. Você não tem mais nenhum tipo de política de regulamentação de preço. Essa situação abaixaria os preços. Abaixaria os preços se você tivesse os estoques reguladores, se você tivesse o governo falando... Quer ver uma medida simples, né? Eu pensar, quando teve a pandemia, o dólar saiu na faixa dos 3,70 para 4,50, 4,60. Então, deu um salto. Quem exporta falou assim: maravilha, eu vou exportar porque eu vou receber esse produto em dólares. E aí faltou produto no mercado brasileiro. E aí, parte do que a gente está vivendo aí dessa escassez também tem a ver com isso. Medidas simples que o governo poderia fazer para poder baixar os preços. Imposto sobre exportação de produtos agrícolas. Porque aí o produto vai chegar um pouco mais caro no exterior, sobra um pouco para nós aqui, além do governo poder reforçar as contas públicas que estão numa situação bastante complicada, né? Outros países adotaram isso. Países que exportam produtos agrícolas adotaram impostos sobre exportação. Mas como o governo não quer mexer no vespeiro do agronegócio, e o agronegócio está muito feliz, logicamente, porque nunca ganhou tanto, nunca lucrou tanto, então o agronegócio bate recordes sucessivos de lucratividade, estão assim com uma super concentração de renda, e enquanto isso a população está na fila do osso. Professor, a gente está falando, né, sobre o combustível, mas a alimentação e tal. A guerra Rússia-Ucrânia, os reflexos da guerra, eles atingem os preços também? Atinge porque... Muito. Atinge muito. Então, eu vou te dar dois dados. Tá? Primeiro dado: a Ucrânia é um grande exportador de commodity agrícola, assim como o Brasil, principalmente trigo. Tá? Então, eles exportam trigo. Então, agora eles praticamente não estão conseguindo exportar nada. Tá? Então, isso afeta o preço do trigo no mercado internacional. E a Rússia, ela é uma produtora e exportadora de petróleo. Se eu não me engano, o número que eu tinha na cabeça, acho que era 12% do petróleo no mundo advinha da Rússia, que está sob um embargo, embora parece que a energia não foi embargada, né? Mas, por exemplo, a Alemanha está sofrendo um problema agora com a escassez de gás, que é o gás fornecido pela Rússia. A Europa inteira está passando por isso. Então, você tem essa oscilação no preço internacional de commodities, de maneira geral, mas principalmente esses ligados à energia e as commodities agrícolas em função dessa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Sim.
E parece não se fala em encerrar a guerra, né, em terminar, então, ou seja, nós vamos continuar pagando caro. Enquanto a guerra estiver acontecendo, o Brasil vai, o mundo inteiro, né? Você está vendo a inflação acontecer, né? Parte dessa inflação que está acontecendo também tem a ver com as próprias medidas que foram tomadas lá durante a pandemia. Sim. E eram importantes que fossem tomadas essas medidas. Que medidas são essas? Por exemplo, você entregar cheque na mão das pessoas, como aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, em vários países do mundo, aconteceu em todos os lugares do mundo, aconteceu, que é o governo dar cheque nas mãos das pessoas, ou fazer aquilo como foi o auxílio emergencial, para a pessoa não morrer de fome, para a pessoa ficar em casa. E precisava acontecer aquilo, não tinha outro. Agora, era uma escolha que tinha que ser feita. Eu faço essas emissões, eu pego dinheiro, emito dinheiro e jogo na mão das pessoas para elas comprarem, para elas não morrerem de fome e para você não ter uma superlotação dos leitos hospitalares, que era todos os modelos epidemiológicos na época mostravam isso. Se não fizer nada, você vai ter uma explosão de casos, vai morrer gente, né? No Brasil morreu 670 mil, acho que é o último número que eu vi, né, de Covid, mas esse cenário seria ainda mais catastrófico, né? A previsão era 1 milhão de pessoas morrerem se nada fosse feito. Sim. Então, é isso que a gente vai querer, ou a gente vai aceitar conviver um período com um pouco mais de inflação em função dessas medidas que foram tomadas e depois a gente lidar com os efeitos da inflação. Então, é isso que está em jogo, né? É isso que foi colocado em jogo e a escolha, na minha visão, foi a escolha acertada, é escolher a vida, porque as medidas depois para você combater a inflação, você vai tomando conforme o jogo vai andando, né? Outras medidas, não só de política monetária, como também o governo estimulando algum tipo de produção nos vários países do mundo. A gente vai continuar pagando por muito tempo a situação da pandemia, né? Vai pagar. Foi a pandemia, né? Não foi... alguns falam que foi o fique em casa. Não foi o fique em casa. A imagem que eu faço é o seguinte, né? A pessoa está com câncer, ela tem que fazer quimioterapia. Aí ela vai reclamar que os cabelos caíram. Sim. Tá, caíram os cabelos, mas qual que era a alternativa? A alternativa é você não fazer quimioterapia e morrer. A pandemia foi isso. Algumas medidas tinham que ter sido tomadas, se não fosse tomado... Alguma coisa tinha que ser feita, né? Independente, polêmica ia gerar de qualquer situação, né? Mas assim, o mundo você entendeu... Tinha que combater aquilo lá. O mundo civilizado entendeu rápido o que estava acontecendo. Tanto né? é que eles voltaram à normalidade mais rápido. Quem tomou as medidas de mitigação antecipadamente, quem se precaveu, se antecipou com a vacinação, esses conseguiram ter uma retomada mais rápida e menos danosa às suas próprias economias. A Nova Zelândia foi o país que mais teve lockdown, né? Sim. Eles fizeram recentemente aqui, teve um caso de Covid, eles fizeram lockdown. E eles não estão passando pelo que nós estamos passando. Professor, para encerrar, restando aí 2 minutinhos e meio, agora com Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia, o que esperar ou como que ele está se saindo? Para encerrar o nosso bate-papo. Olha, vai manter a política, tá? Pelo que está desenhado aí, ele vai seguir a política, aí o governo vai mexer, talvez, num ou outro tributo aqui para tentar baixar o preço, mas voltar aos patamares que estavam pré-política de preço e qualidade de importação, só se o barril do petróleo voltar na casa lá dos 70, 60 dólares o barril, ou se houver algum tipo de política de longo prazo, aí não é curto prazo, aí nós estamos falando de 5, 10 anos, para o Brasil voltar a construir refinarias e aí a gente o Brasil efetivamente se tornar um país autossuficiente, tanto na produção de petróleo como nos derivados. Lembrando que o petróleo é uma energia poluente, o mundo já está fazendo a migração para fontes de energias limpas e renováveis. A gente nem conseguiu concluir o outro ciclo ainda, mas já temos que começar a pensar nisso, já temos que traçar a estratégia, porque daqui a 20 anos, o petróleo vai durar? Vai durar, dura 20, 30 anos, não sei, tem perspectivas otimistas falam até 50 anos. Independente do prazo, a gente tem outras questões, as questões climáticas, e pelas questões climáticas, a gente precisa começar a trabalhar também, né? Energia alternativa. O Brasil é um paraíso nisso. O Brasil tem um regime solar fantástico, o Brasil tem um regime eólico fantástico. A gente deveria estar utilizando essas reservas de petróleo que nós encontramos lá em 2007, 2008, lá no pré-sal, para fazer a migração para fontes de energias alternativas, limpas e renováveis, enquanto durar e fazer essa migração
de médio para longo prazo. Professor, em 20 segundos, agora com a queda do ICMS, melhorou? 20 segundos, hein? Melhorou, né? A gente viu, né? O governo colocou uma camisa de força nos estados, prometeu uma compensação financeira pelas perdas que teriam e depois ele vetou a compensação. E os governadores agora estão em campanha, eles também estão se utilizando dessa queda do ICMS para fazer campanha também. Tá certo. Professor Fabrício Pessato, suas redes sociais na tela, o seu canal no YouTube também, para o pessoal seguir, para o pessoal compartilhar, para o pessoal acessar. Muito obrigado pela sua presença, as portas do Ação Nacional sempre abertas para você. Valeu. Muito obrigado pelo bacana. convite e espero que vocês me chamem para outras ocasiões. Já é a segunda, então daqui a pouco tem a terceira. Pode ser um assunto mais light, né? Tomara. Aumento de salário. Oh, aí sim, com certeza. Esse foi o Ação Nacional deste sábado, prometendo voltar sábado que vem às 10h30, sempre com um assunto bacana para você. Até lá.